Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valéria Fraicino, também conhecida como Valéria de Totti, no meio literário. Hoje nós vamos falar sobre um assunto complicado, delicado, e eu já aviso para vocês que é um assunto que não tem um final. Nós devemos estudar caso a caso, nós devemos observar, de fato, o detalhamento dos comportamentos. Porque na área de psicologia, de psiquiatria, na área mental, eu diria, nós temos variantes e as variantes são muito sutis. Então, muitas vezes, pode haver um diagnóstico de alguma doença ou comportamento e ele pode não ser exatamente aquilo. Então, eu já vou pedindo a vocês que tenham calma, que não saiam dando diagnóstico nas pessoas com quem vocês convivem, que também não façam um autodiagnóstico, que numa necessidade procure um psicólogo para ajustar com vocês, ajudar a vocês a definir o que de fato acontece. O meu assunto de hoje é sobre gaslighting. Eu já venho falando desse assunto em alguns vídeos. Eu estou atendendo a pedidos de pessoas que me pediram aí nos comentários e eu vou atender a todos os comentários à medida em que eu for lendo e que eu vou tendo espaço aqui, ok? Vamos lá. O que quer dizer gaslighting? Se a gente traduz ao pé da letra, a gente está falando de luz a gás, ou iluminação a gás. Mas no inglês ele quer dizer manipulação, tá? Então nós vamos falar de comportamentos de manipuladores. E é por isso que eu já fiz esse prenúncio no começo. Muitas vezes as pessoas acham que estão lidando com psicopatas. Não é real. Eu vou explicar o que é um gaslighting. Ou manipulador. Vamos falar aqui no nosso idioma. O que é uma manipulação? Manipulação é uma pessoa, um indivíduo, que ele tem a necessidade, ele precisa se sentir alguém quando ele controla o outro de uma maneira doentia, de uma maneira abusiva. Esse relacionamento é um relacionamento tóxico e aqui eu vou chamar de predador e vítima, ok? Então o gaslight é um predador que ele tem uma necessidade de controlar. Ele começa fazendo pequenos sarcasmos, ele começa fazendo observações infundadas, ele confunde a cabeça da vítima. E outra coisa que eu gostaria de dizer é que o gaslight ele não é só de homem para mulher. Ele não é relacionamento apenas de conjugal, onde o homem é o gaslighting e a mulher é a vítima. O gaslight, ou seja, o manipulador, as pessoas manipuladoras, elas manipulam pessoas. Então, muitas vezes, uma pessoa determinada da família, ela sofre, ela é vítima de um manipulador que contamina todo o ambiente, toda a família. Ele consegue colocar todo um grupo contra essa pessoa, mas eu vou explicar passo a passo. Então, o gaslight, um manipulador, ou predador, como queiram, ele mente, ele omite, ele esconde coisas, às vezes esconde até objetos. Você deixa uma chave aqui e ele tira a chave daqui, coloca em outro lugar e você fica, onde é que eu deixei essa chave? Faz uma pergunta, você viu onde? Não vi não. Então ele vai fazendo com que a vítima ela se sinta extremamente culpada, se sinta extremamente perturbada. E são comportamentos dos predadores que vão contaminando, vão minando a vítima a ponto dela acreditar que o outro tem razão e ela está com toda... ela está com tudo aqueles rótulos, entende? Essa pessoa vai ficando... a vítima... essa pessoa vai ficando totalmente conturbada, descontrolada. E esse descontrole, ele chega a uma depressão, a uma ansiedade. Eu recebo no meu consultório muitas pessoas atuadas por gaslightings, por manipuladores, controladores. Essas pessoas chegam no consultório aos prantos, trêmulas, tomando remédios psiquiátricos. E quando elas começam a relatar o que acontece na relação, eu vou fazendo com que essa pessoa vai se fortalecendo. Então, quais são as suas questões como uma pessoa manipuladora? Qual é o prognóstico? Péssimo. Né? O final dessa história é que a vítima ela acaba ficando definhada
E muitas vezes até são doenças físicas, como gastrite, câncer, problemas cardíacos, problemas cerebrais, como AVC. A coisa é muito forte, porque a vítima, quando ela fica enfraquecida, quando ela não tem condições de se erguer ou de fugir, eu diria, se afastar, ela fica acreditando ou tentando conviver com aquilo, porque afinal ela gosta da pessoa. E o manipulador, ele sabe quais são as suas fraquezas. É quase um psicopata. É diferente um pouquinho, porque o psicopata ele não tem empatia, ele nasce com um problema, uma anomalia no cérebro. Então ele não tem empatia, ele não tem sentimento algum. Isso é um psicopata, mas o gaslighting tem. E é um comportamento. Não há medicamento para uma pessoa manipuladora, a não ser que ela se conscientize um dia da vida dela. Eu já vi pessoas se conscientizarem e no final mais da vida, ou quando tomam uma pancada da vida séria, que aí abre a consciência, né, e entende o mal que fez ao outro. Então o manipulador, ele um dia pode sim se melhorar, ele pode se modificar, né? Então a diferença de um psicopata para um manipulador é essa. Quando ele está em família, quando a relação do predador é relacionada à família, ele vai fazendo com que essa pessoa, ele faz alianças com pessoas da família. Ele exalta os defeitos da vítima, que muitas vezes não são defeitos. Se você, por exemplo, quer deflagrar o gaslighting, quer falar alguma coisa sobre ele, quer se defender da família, ele já contaminou tanto essa família, ou esse ambiente de trabalho, que eu estou falando de família, mas também acontece no trabalho, acontece no condomínio, onde tem grupo de pessoas. Então veja bem, quando você chega perto dessas pessoas para falar alguma coisa, essas pessoas estão tão contaminadas contra você que elas já não conseguem mais te ouvir. Tudo que você fala vira contra elas. Então você vai ou se esquivando, entrando em depressão, em ansiedade, porque você vê que está sendo injustiçado, né? E não tem como mudar isso, pelo menos naquele momento. E em família, né, que é mais o caso aqui que nós estamos falando, quando você exalta alguma coisa, quando você deflagra, o gaslighting, ele te pede respeito. Você precisa respeitar as pessoas, quando na verdade ele nunca te respeita. Respeito é uma coisa que é olhar o outro, é entender o sofrimento do outro. Respeito é algo que você observa, que você não gostaria para você, mas então você não faz para o outro. Mas o manipulador, ele não tem esse senso. Ele sempre vai dizer que você está desrespeitando, porque ele não suporta ser deflagrado. Ele não suporta que você diga aos outros, ou a ele mesmo, quem ele é. Esse é o manipulador, é uma pessoa doente. Mas veja bem, quando a gente diz doente, a gente fala de comportamento, porque não há cura, não tem remédio para um controlador, não tem remédio para um manipulador. O remédio do manipulador, na tentativa de que isso dê algum resultado, é se afastar definitivamente dessa pessoa. Acontece que nós somos seres gregários e nós todos somos um pouco controladores. E uma outra coisa que também acontece é que quando se gosta de alguém, quando se tem afeto por alguém, a gente fica tentando entender a cabeça, né? Todos nós fazemos isso, somos seres humanos. Então não perca seu tempo com um manipulador querendo entender o que ele sente, porque ele não sente como você. Ele lhe confunde, ele lhe denigre, ele lhe coloca sua estima lá embaixo, ele deprecia. Se você está num ambiente com essa pessoa, supondo que estejamos falando de uma festa, ele fica onde quer que ele esteja, ele está te olhando, ele está te observando, para ver o que você está falando, com quem você está falando. Parece que o ouvido do controlador ou do manipulador, ele tem um radar maior, né, mais alto, e ele, de longe, ele sabe o que você falou, e se ele não conseguiu entender o que você disse, ele vai dizer alguma coisa que você disse. Não, eu não disse isso. Não, você disse que eu ouvi. Eu ouvi você falar.
você é uma pessoa desrespeitosa, você não devia ter feito isso. Então ele manipula você o tempo inteiro. Se está dentro da casa convivendo com a pessoa está atordoada, a vítima, sempre assim, a vítima está atordoada porque ela fica sem saber exatamente o que foi feito, o que foi falado. Será que eu disse isso? Será que eu falei isso? Ela se sente culpada. A culpa é o pior sentimento que um ser humano pode ter. E isso dá prazer ao manipulador, porque o manipulador ele é fraco. Ele é uma pessoa confusa, transtornada, a mente dessa pessoa é muito transtornada. Observe a vida dessa pessoa. Você pode estar lidando com um manipulador que é até uma pessoa bem-sucedida na vida, mas o ambiente dele é um inferno. O ambiente onde ele vive, onde ele está, ele sempre vai criar problemas. Onde ele está, ele não tem paz interior, ele não tem uma paz, ele não fica sozinho. Se ele se vê numa situação onde ele tem que andar sozinho para resolver alguma coisa, jamais ele fará isso. Ele vai chamar você, vai chamar alguém. Mas você tem a impressão de que ele é uma pessoa autônoma, que ele é uma pessoa que faz movimentos sozinhos. Não, não é. O manipulador ele nunca é independente emocionalmente, ele é carente, ele precisa do outro para sugar as energias, para fazer por ele alguma coisa. Então, observe com quem você convive, observe o ambiente onde você está. E eu repito, o manipulador é um comportamento, ele não é uma doença, não tem cura. Não queira tratar ninguém, não queira modificar ninguém, porque você não vai conseguir. O remédio que você tem é procurar um profissional de psicologia, de preferência alguém que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental. Eu sou especialista em TCC, cognitivo-comportamental, por isso eu recebo muito no meu consultório pessoas com essas questões. Fale dos seus problemas, procure trazer detalhes para o set de terapia, sobre o que você sofre, o que você passa, e juntos o profissional e você vão conseguir fortalecer você para você sair desse ambiente tóxico. O gaslighting, ele é transtornado, ele tem uma cabeça confusa, então não tem jeito. Eu espero ter conseguido responder às pessoas, lembrando que cada caso é um caso. Eu recebo pessoas que são manipuladas por cunhadas, por irmãs, por sogras, enfim, no ambiente de trabalho, pessoas que se sentem inseguras e aí começa a controlar o outro, né, obsidiando o outro porque se sente insegura de perder seu cargo, perder o trabalho, enfim. Então, são várias pessoas. O gaslighting não é só ligado a um homem para uma mulher, ok? Homens também sofrem gaslighting com mulheres, enfim. Amigos, eu fico por aqui. Eu gostaria que vocês pudessem compartilhar esse vídeo, porque hoje em dia isso é uma coisa muito corriqueira, né? As pessoas às vezes vão ao consultório psiquiátrico, se entopem de remédios, quando na verdade não precisam disso. Eles precisam se conscientizar, se fortalecer e parar de controlar o outro, parar de entender o outro, parar de achar que o outro um dia vai mudar. Ninguém muda, as pessoas não mudam ninguém, as pessoas nascem assim e só mudam quando a vida lhes oferece uma situação onde elas precisam mudar, entende? A maturidade faz com que as pessoas vão mudando. Então não deixe ninguém depreciá-los, não deixe que acusem você daquilo que você tem certeza que você não é. Pelo contrário, procurem até concordar com essas pessoas, porque pelo menos neutraliza isso, mas continuem seguindo seus caminhos, ok? Então compartilhem, façam a corrente do bem, vamos transformar as cabeças menos doentes, né? Vamos trazer a saúde mental, que é o que estamos precisando nesse momento. Um grande abraço, até o próximo.